A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Eis-me Aqui, Senhor. Hoje nós vamos estar lendo uma passagem aqui sobre Levi, mais conhecido como Mateus, de onde veio o primeiro livro do nosso Novo Testamento. E hoje nós vamos ver como Mateus veio a ser o discípulo de Jesus, de onde ele veio. Então eu gostaria que os irmãos, juntamente comigo, abrissem a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, e o versículo 9. Amém? E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Levi era um judeu e decidiu trabalhar para Roma, trabalhar como um cobrador de imposto. Então, quando ele decidiu trabalhar para Roma, os judeus começaram a vê-lo como um traidor, o tinham como um traidor, porque naquela época os cobradores de impostos, eles eram muito mal vistos, porque os impostos naquela época eram muito abusivos, Hoje também não muda tanto, é muito abusivo ainda, principalmente aqui no nosso país. Mas naquela época era muito abusivo, muito, porque chegava a faltar alimento para dentro da casa da pessoa, de tanto imposto que ela tinha que pagar. Então, quando como foi com Levi, ele deixou de seguir os rumos que os judeus seguiam e passou para o lado de Roma, onde ele passou a trabalhar para Roma, cobrando imposto. Inclusive os impostos, além de ser abusivos, ele ainda ganhava por fora. Ele era visto como um ladrão, Ele cobrava o quanto ele queria e não havia quem dissesse não a ele, porque ele tinha alguns soldados romanos que o seguiam e estavam ali para fazer valer a sua palavra. Então, naquela época, aqueles cobradores de impostos eram tidos como de alta lei, onde ninguém podia ir contra aquilo que eles ordenavam, quanto ao pagamento de imposto. Se ele dissesse que você tinha que pagar aquele X, era aquilo que você tinha que pagar, mesmo você sabendo que não deveria pagar aquilo tudo. Então, eles eram muito mal vistos. E aconteceu que um dia, ele no seu trabalho, ele trabalhava na alfândega, onde ele recebia os impostos, assim como é até hoje, quando a gente vai viajar de navio, de avião, a alguns lugares tem a alfândega, onde você tem que pagar o imposto para você entrar, para suas malas passarem para o outro estado, para outro país. Então, tem aquele pagamento daquele imposto. Hoje em dia é regularizado o imposto, você sabe o quanto você vai pagar e todos pagam a mesma taxa, mas naquela época não era assim, O que ele dissesse que você tinha que pagar, você tinha que pagar. Não tinha uma taxa estipulada. Então, ele trabalhando lá na alfândega, um certo dia, passa Jesus. E quando Jesus passa, tudo muda. Porque onde Jesus passa, tudo é modificado. A nossa vida é modificada, o nosso lar é modificado, Os nossos problemas não são mais problemas. Então, quando Jesus passa naquele lugar, ele olha para Levi
E sem que Levi diga nada, Jesus só diz: siga-me. Por que Jesus diz? Por que Jesus diz siga-me? Por que Jesus não parou para pregar para ele? Não parou para dizer quem ele era? Porque Jesus, meus irmãos, ele não olha o que você tem, ele não olha o defeito que você tem, ele não olha seus pecados, ele não olha nada. Ele enxerga o que você tem por dentro. E quando Jesus passou, ele enxergou o que ninguém mais enxergava. Porque todos tinham aquele homem como um ladrão, um cobrador de imposto, um homem que não valia nada, né? Então, que usava do seu alto calão para poder pisar nas pessoas. Mas Jesus, quando passou, ele viu o coração dele. E ele viu que não era dessa forma que ele estava se sentindo por dentro. Pode ser que naquela época, quando ele aceitou ser um publicano, quando ele aceitou ser um cobrador de imposto, ele estava regido pela ganância, né? Por querer ter uma vida melhor, né? Os judeus, a gente sabe que antigamente, até hoje ainda, né, eles passam uma vida muito privada. Ele poderia querer uma vida melhor para ele, né, para a família, mas por esse fato, nós temos a total certeza que depois ele se arrependeu. Ele teve um arrependimento. Porque quando Jesus passou por ele e o chamou, falou, siga-me, ele se levantou e seguiu. Ele não perguntou para onde ia, não perguntou o que ia fazer, não quis saber se ele ia perder a posição dele, sabe? Ele simplesmente levantou e foi. Por quê? Porque ele era uma alma sedenta por misericórdia. Ele era uma alma que queria ser abençoada, uma alma que achava que... Ele já ouvia falar de Jesus, porque Jesus já era visto lá por toda a Galileia, né? Onde ele trabalhava em Cafarnaum. Então ele já tinha escutado sobre Jesus, ele sabia do poder de Jesus. E no coração dele ele sentia que aquilo era verdade, porque se ele não sentisse isso, ele jamais teria largado tudo para seguir Jesus por uma simples palavra que Jesus falou. Então, quando você tem um chamado, uma simples palavra de Jesus basta para modificar a sua vida. Então, meus irmãos, a simples esperança de ter um futuro diferente, né, fez com que Levi levantasse e seguisse a Jesus. Naquele momento, tudo mudou na vida dele. Naquele momento, ele não só deixou de ser um ladrão, um publicano, né? Quando ele aceitou o chamado de Jesus, todos os seus pecados foram perdoados por ele. E ali ele passou a ser um novo ser, uma nova vida, uma vida que viria mudar muitas outras e continua mudando até hoje pelo seu evangelho, né? Naquele momento, Levi se alegrou tanto que ele chamou Jesus e seus discípulos para poderem cear com ele na casa dele. Jesus não hesitou, né? Porque Jesus conhecia o coração dele e sabia que aquilo era verdadeiro, né? Assim como Zaqueu naquela árvore, ele sabia, né, do arrependimento verdadeiro deles. Então, ele decidiu ir com seus discípulos cear na casa de Levi. Quando Jesus chega à casa de Levi, Levi se alegra tanto que começa a chamar os seus amigos para poder cear com Jesus. Então, né, nesse momento, é quando Levi faz o seu primeiro evangelismo. É quando Levi chama os primeiros para vir ouvir a palavra do Senhor junto com ele. Vinha sentar à mesa com o Senhor. Então ele não sai chamando escriba, chamando judeu, chamando aquele que segue a Cristo. Não. Ele chama quem? Ele chama os publicanos. Ele chama os pecadores. Né? Ele chama os fariseus para sentar na mesa com ele. Por quê? Porque ele não tinha amizade com aqueles que seguiam a Cristo. Quando ele decidiu ser um cobrador de imposto, aquilo se rompeu, né? Tudo que as amizades que ele tinha se romperam. As amizades que ele tinha agora eram pecadores. Então, quem ele poderia chamar, né? Então ele chamou, a Bíblia não relata
se algum dos outros cobradores de impostos vieram aceitar Cristo também, né? Mas eu gosto de ter aquela fé que sim, que eles aceitaram sim, que algum foi tocado pelo poder do Espírito Santo e veio aceitar Jesus. Assim eu creio, em nome de Jesus. Mas a Bíblia não relata sobre isso, amém? Vocês estão ouvindo um barulhinho? A chuva está caindo aqui, graças a Deus. Muita chuva para nós. Então, alguns fariseus, né, que não haviam sido convidados, né, que não eram amigos de Levi, ao ver aquela festa toda na casa dele, né, foram lá saber o que estava acontecendo. E tiveram com alguns discípulos de Jesus e vieram perguntar o que está acontecendo. Ah, o mestre está aqui, veio hoje cear na casa de Levi, houve arrependimento e ele está aqui hoje. Então os publicanos, que como sempre queriam maldizer a Jesus, né, chegaram-se aos seus discípulos e disseram: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Sabe, irmão, naquela época, os escribas eram pessoas que se achavam salvas. Eles achavam que eles estavam fazendo tudo o que... Eles achavam que eles eram os mais salvos, que eles sabiam de tudo. Os donos da lei de Cristo, que eles seguiam à risca. Sabe? Eles tinham tudo, mas não tinham amor. Eles não tinham amor. Eles não compreendiam o que era o arrependimento. Ou seja, eles não compreendiam o batismo em si. Eles não tinham compreensão, eles liam a palavra, mas não tinham compreensão dela. E eles eram tidos como doutores da lei de Deus. Então, quando Jesus veio a dizer isto, ele quer dizer para nós hoje também, é que quando você vê aqueles cristãos dentro da igreja que dizem que amam o irmão, mas sabe que o inferno existe e não corre atrás do irmão que está lá fora para levar para o céu, ele não ama o irmão. Sabe? Aquele cristão que está dentro da igreja, que se diz como salvo, mas maldiz o irmão que está lá, não ajuda aquele que está precisando, ele não é de Cristo. Isso é a verdade, né, irmãos? Então, o que Jesus diz aqui, ele não veio para os salvos, mas para os pecadores. Quem são esses salvos que Jesus disse aqui na palavra? É quem já está no céu? Não, é quem acha que está no céu. É quem acha que está no céu. É quem não segue a palavra, mas acha que está no céu. Né? É aqueles que não ajudam o seu irmão, mas acha que está no céu. É aquele que está lá orando, bendizendo o Senhor na igreja, mas que por trás está falando mal do irmãozinho. Aquele irmão que caiu, que não tem força para levantar, que você não vai atrás, mas que chega em casa e liga lá, ó. Ai, irmã, você viu fulano? Eu vi fulano hoje lá no boteco, lá no bar, bebendo. Eu sabia que aquilo não ia dar nada, não era de Deus. Isso não é amor. Seu irmão caiu, você tem que ajudar a levantar. Aí você pensa, não, eu tô com Deus. Eu tô com Deus, eu tô firme com Deus, eu sigo as leis de Deus. Então, se eu morrer hoje, eu tô salvo. Será que tá? Então, essa palavra é pra você. É pra mim, é pra nós. Será que nós estamos fazendo tudo certo? Será que nós não estamos deixando passar uma vírgula ali? Porque aquele que tropeçar numa letra é culpado pelo alfabeto inteiro. Não é verdade? Então, aqui no versículo 13, ide, porém, aprendei o que significa. Ao que Jesus disse, misericórdia eu quero,
e não sacrifício. Jesus quer de nós misericórdia, misericórdia. Misericórdia por quem? Por todos. Pelos nossos amigos, pelos inimigos, pelos vizinhos, por quem maldiz a nós, por aqueles que estão desviados, por aqueles que ainda virão, que é o bom testemunho. Porque o que a gente perde, irmãos, quando a gente sai para evangelizar, é muito difícil você conseguir uma pessoa para ir para a igreja. O inimigo luta, tenta tanto, é muito difícil. Mas quando você chega na igreja, é bom que os irmãos tenham isso em mente, que tem que ter um bom testemunho. Porque muitas vezes a gente leva a pessoa para a igreja, mas o mau testemunho faz com que ela não volte, né? Então, irmãos, vamos dar o bom testemunho que a gente tem, né? O que é o bom testemunho? O bom testemunho é você seguir a Cristo e os de fora verem Cristo em você. É ver que você não é como aqueles do mundo que estão lá prejudicando eles, que estão lá maldizendo eles. Porque eles já vêm do mundo chicoteado, já vêm do mundo já dilacerado. Quando eles chegam aí na igreja, eles já estão caçando salvação há muito tempo. Eles não sabem mais para onde correr. Então, se ele chega na igreja, ele quer ser acalentado, né? Ele quer ser acolhido. Ele não quer ser pego com aqueles olhares assim, né? Chegou... Não. Chegou o pecador, chegou... Nossa, eu conheço aquela ali, não sei o quê, não vale nada. Ele não quer ser visto assim. Nós somos na igreja para fazer diferença. Se for para ser assim, é melhor ir para o mundo. Porque está fazendo o mesmo papel do povo do mundo que está julgando eles. Misericórdia eu quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém, irmãos? Jesus não veio para chamar justo, não veio para chamar você que já acha que está no céu, não veio para chamar você que acha que não tem pecado, não veio para chamar você que acha que é melhor do que aquele irmãozinho que está lá no fundo, sabe? Que tem vergonha de ir lá na frente, louvar um hino, ou falar uma palavra, ou aquele irmãozinho analfabeto que não consegue ler ainda a palavra de Deus. Então, ele não veio para você não, tá? Ele veio para aqueles que se arrependem, ele veio para aqueles que têm tanto amor, que mesmo o teu inimigo querendo a sua morte, você ora e chora por ele, porque você sabe que essa vida que dura tão pouco, e que a que está por vir é uma eternidade tão grande, que você não tem coragem de deixar passar em branco. Você tem que correr atrás dele para mostrar a diferença, para mostrar que existe um lugar de salvação, para mostrar que isso aqui não vale nada, né? E que Deus tem uma coisa muito melhor. Aquele que te faz mal hoje é porque ele não conhece o poder de Deus na vida dele. Porque a partir do momento que a gente conhece o poder de Deus na nossa vida, a gente não tem mais disposição para fazer mal para ninguém. Porque a gente sabe que o amor cura todas as coisas. A gente sabe que a gente consegue tudo se a gente estiver com Deus. Amém? Amém, irmãos? Essa foi a palavra de hoje. Vamos fazer uma oração. Eu quero orar por você, orar pela sua família. Amém? Então feche os seus olhos nesse momento e ore junto comigo. Meu Deus, eis-nos aqui, meu Pai. O Senhor sabe que se essa pessoa está ouvindo essa pregação nesse momento, Senhor, é porque o Teu Espírito tocou. O Teu Espírito tocou no coração dela, para que ela ouvisse essa pregação, para que ela sentisse a presença do Senhor Jesus nesse momento em sua vida. Deus, eu te peço, meu Pai, que pela fé dessa pessoa ela seja abençoada. Senhor, entre agora, Pai, na casa dela. Abençoa a sua família, abençoa o seu lar. Eu não sei o que ela está precisando, eu não sei se ela está precisando de uma bênção, se é na área sentimental, se é na área espiritual. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ô Senhor, que se essa pessoa for um desviado, meu Pai, entre no coração dele, abençoa, livra de todo mal,
Faz com que ele sinta aquele primeiro amor que ele sentia, meu Pai, naquela época em que ele aceitou o Senhor. Que ele venha, Pai, a voltar para os seus braços, meu Pai. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai, dessas pessoas que estão no mundo, que ainda não conhecem a Tua palavra, que estão sofrendo. Essas pessoas que o inimigo oprime tanto, meu Deus, que elas chegam a querer tirar a sua própria vida. Deus, abençoa, Pai. Abençoa, meu Deus. Oh, Deus, usa, meu Pai, cada vez mais os seus discípulos para poder sair de casa e poder levar a palavra para essas pessoas, para que essas pessoas venham a ser do Senhor, para que essas pessoas venham a ter um outro rumo na sua vida, para que suas vidas não acabem agora. O Senhor sabe de todas as coisas. Deus, eu também peço, meu Pai, por essas pessoas que estão no hospital, aquelas que tiveram um diagnóstico, meu Pai, positivo para uma doença incurável. É incurável para os homens, mas eu sei que para o Senhor tudo é possível. Pai, eu também lhe peço, meu Pai, acalenta o coração dessas pessoas que perderam um ente querido, que estão aqui na terra, meu Pai, mas que estão sofrendo. Oh, Senhor, acalenta cada um. Visita também os presidiários, Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia deles. Tem misericórdia. Muda, Pai, o coração de cada um deles. Para que eles venham, Pai, a seguir os teus caminhos. Deus, assim nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Deus, obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela vida dessa pessoa que está ouvindo agora essa oração, que está orando aqui junto comigo. Abençoa, Senhor, a vida dela, abençoa a família dela, abençoa a sua saúde, abençoa a sua área financeira, a sua área sentimental. Abençoa ela, meu Pai. Em nome de Jesus, dê força, meu Deus. Dê força para continuar. Amém? Assim, eu me despeço. Em nome do Senhor Jesus, Deus continue falando no coração dos irmãos. Amém? E até amanhã, se Deus quiser.